Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje é um dia importante para os portugueses, porque hoje nós estamos em condições de proceder à devolução de mais uma fatia de tudo quanto o anterior Governo PSD-CDS retirou aos portugueses. Se olharmos para trás, aquilo que constatamos sem grande esforço é que, na sequência das políticas e das opções do anterior Governo PSD-CDS, as pessoas que trabalham foram sujeitas a um verdadeiro martírio. De facto, com o anterior Governo, as pessoas passaram a pagar mais impostos, a receber menos ao fim do mês, a trabalhar mais horas por semana, a ter menos dias de férias, a ter menos direitos laborais e menos direitos sociais e, por fim, a ter menos serviços públicos. E como se esta ofensiva contra quem trabalha não fosse ainda suficiente, o mesmo Governo PSD-CDS decidiu ainda eliminar 4 feriados nacionais obrigatórios, 2 feriados civis e 2 feriados religiosos. Corpo de Deus, implementação da República a 5 de outubro, Dia de Todos os Santos a 1 de novembro e a restauração da Independência a 1 de dezembro. Ora, com a eliminação destes feriados obrigatórios, o anterior Governo colocou os portugueses a trabalhar mais 4 dias por ano sem qualquer acréscimo em termos de remuneração. O que significa que, com esta opção, o Governo favoreceu apenas e tão só as entidades empregadoras, apesar das consequências negativas que decorrem para quem trabalha. Consequências negativas não só a nível salarial, mas também ao nível dos direitos ao repouso e ao lazer, e baralhando ainda mais a conciliação do exercício profissional com a vida familiar das pessoas. Depois, importa ainda referir que os motivos de natureza económica que o Governo PSD-CDS, na altura, evocou para a eliminação destes 4 feriados não têm qualquer fundamento credível. E não tem qualquer fundamento credível, desde logo porque todos os estudos mostram de forma muito clara, aliás, aquilo que para nós foi sempre evidente, mostra de forma muito clara que trabalhar mais pelo mesmo salário nada acrescenta em termos de produtividade, sendo praticamente neutro o seu efeito para a economia e sendo praticamente neutro o seu efeito para o país. Por fim, a decisão do anterior Governo em proceder à eliminação de 4 feriados nacionais representa ainda um sintoma claro do desprezo com que o Governo anterior olhava para a nossa cultura, o desprezo com que o Governo anterior olhava para a nossa história. É, pois, de toda a oportunidade e de toda a justiça para quem trabalha, mas também para a nossa história e para a nossa cultura, proceder à restituição dos 4 feriados obrigatórios que o anterior Governo eliminou. Com esse propósito, o Partido Ecologista aos Verdes apresenta agora 2 iniciativas legislativas, um projeto de lei e um projeto de resolução. O projeto de lei que pretende restituir os feriados civis eliminados pelo anterior Governo PSD-CDS através da Lei 23/2012 de 25 de junho, ou seja, a implementação da República a 5 de outubro e a restauração da Independência a 1 de dezembro, e uma vez que a suspensão dos feriados religiosos suspensos, Corpo de Deus e 1 de novembro, foram objeto de um acordo do anterior Governo PSD-CDS com a Santa Sé, o Partido Ecologista aos Verdes traz hoje também para discussão um projeto de resolução com o objetivo de recomendar ao Governo que diligencie e tome todas as medidas necessárias no sentido da revisão do acordo com a Santa Sé para a reposição dos feriados religiosos, o que, aliás, deverá ocorrer de forma a que este ano as pessoas e as famílias possam já gozar esses feriados religiosos suspensos pelo anterior Governo PSD-CDS. Estão assim criadas as condições com vista a repor mais uma justiça para quem trabalha, com vista a respeitar as pessoas e as famílias. Mas também estão criadas as condições para voltarmos a respeitar a nossa história e para voltarmos a respeitar a nossa cultura. Estamos assim hoje em condições de dar mais um passo no sentido de remover mais uma injustiça das muitas que o Governo PSD-CDS impôs aos portugueses e, ao mesmo tempo, estamos hoje em condições de concretizar mais um compromisso que assumimos com os portugueses e com os eleitores. Muito obrigado, Sr.